Strade, secretário municipal de saúde, José Mauro, doutora Márcia, infectologista. Fiz esse momento importante para que todos da nossa cidade possam participar de maneira inédita. É a primeira vez que a gente utiliza esse meio tecnológico, até porque há dias atrás a gente fazia a entrevista coletiva. E uma das recomendações a esse tema que eu vim abordar com vocês agora, de extrema importância para toda a nossa cidade, ela nos recomenda evitar aglomerações. Por isso, não a entrevista coletiva. A nossa cidade, ela tem se mostrado, desde o seu nascedouro, vocacionada para superar desafios. O destino nos reserva mais um: o coronavírus. Campo Grande, sem sombra de dúvida, é uma cidade abençoada e escolhida por Deus. E a nossa gestão está, sim, sob o seu controle. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas precisamos da sua ajuda, da ajuda do campograndense, do ser humano, que sempre foi solidário. Porque ações e atitudes da prefeitura por si só não são suficientes para enfrentarmos esse vírus, cujas consequências, embora num proporcional não tanto letal, mas que nos preocupa, em razão da vida do próximo. É verdade também que existem outras patologias que causam uma letalidade com maior estatística. Sarampo, a própria dengue, o H1N1, várias dessas enfermidades que podem ocasionar o óbito. Já o coronavírus, numa incidência maior, as pessoas da terceira idade ou da melhor idade, acima dos 60, 65 anos de idade, elas produzem um efeito mais rápido, célere, que pode ser letal. Pois bem, atitudes administrativas, nós fomos a primeira cidade do estado do Mato Grosso do Sul a tomar. Fomos os primeiros a fechar as escolas municipais, somos os primeiros a emitir decreto para que o funcionamento do servidor público municipal o tenha em período com menos pessoas possíveis. Nós estamos com informações em todos os lugares para lavarmos as mãos, não passarmos as mãos nas faces, nos rostos, evitar cumprimentos, mas ainda é necessário que você, que está agora nos ouvindo e nos assistindo, faça a sua parte. E é um pedido pessoal do prefeito Marquinhos Strade. O mundo todo está tomando essas medidas. E Deus tem sido tão generoso que Ele nos orientou e nos informou quais são os riscos para o cometimento dessa enfermidade. Ou seja, a partir do momento em que a gente já sabe que ela é transmitida muito facilmente pelo aperto de mãos, nós recomendamos evitar os apertos de mãos. Se nós já estamos sabendo que nas crianças e até aos 30 anos de idade, muitas vezes é assintomático, a pessoa pode ter, mas ela não ter sintomas nenhum, e logo o secretário vai explicar para a gente com mais propriedade, mas ele pode transmitir isso
a uma pessoa dentro da sua casa que tem uma idade superior a 60 anos e pode nos... Isso, a uma pessoa dentro da sua casa que tem uma idade superior a 60 anos e pode nos trazer um problema muito grande, não apenas na rede pública, como na rede particular, em razão dessa facilidade de transmissão desse vírus. Por isso, nós estamos pedindo a vocês, esse vírus só se espalha pelo nosso próprio erro. Se nós subestimarmos, pode ter certeza absoluta que isso pode gerar muitas e muitas mortes e consequências negativas na nossa cidade. Marquinhos, precisa de pânico? Claro que não, porque está no seu ato responsável para se evitar tudo isso. Ah, Marquinhos, e as minhas contas, quem vão pagar? Vamos cuidar das pessoas e das vidas primeiro. É necessário essa medida nesse exato momento. Hoje, já baixei um decreto proibindo a Águas de Guariroba a suspender qualquer fornecimento de água na jurisdição da nossa cidade. E também, a partir das contas que vencem hoje, até 60 dias, ainda que você não pague, a sua conta não vai ser cortada. E depois disso, Marquinhos, depois disso, essa conta sua, durante o nosso decreto de 60 dias, poderá ser parcelada em até 36 vezes, sem juros e sem correção monetária. Ah, então eu devo ficar em casa? Sim, deve ficar em casa na medida do possível que você conseguir ficar. Marquinhos, meus alimentos, pedem para essas pessoas que não estão no grupo de risco, e o secretário vai dizer daqui a pouco qual é o grupo de risco, para que elas fiquem em casa e vai fazer as compras para elas. Ah, Marquinhos, e o vizinho que mora sozinho? Se oferece, coloca na sua linha de transmissão, no seu WhatsApp, a sua disponibilidade em poder ajudar as outras. Abre as janelas da sua casa. Se você sabe tocar uma música, se alegre com o vizinho. Está na hora de nós sermos solidários. O mundo todo. A Disney acabou com a sua magia. Paris, a Torre Eiffel, não tem mais namorados. Não conseguimos chegar a Roma. As praias do Rio estão desertas. E Campo Grande vai ser exemplo nacional da boa convivência e a solidariedade entre os seus irmãos. Quem puder ficar em casa, por favor, fique. Eu quero fazer uma menção honrosa também a todos os servidores públicos e particulares da saúde. Vocês têm sido verdadeiramente fantásticos, filhos de Deus. São aqueles que hoje, verdadeiramente, estão cumprindo os mandamentos maiores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amam a Deus acima de tudo e amam ao próximo, porque estão arriscando a sua própria saúde em defesa dessas pessoas que estão sendo vítimas, entre aspas, ou possíveis vítimas desse vírus. Secretário de Saúde, quando e onde alguém que está tossindo, alguém que está com febre, alguém que está com uma indisposição no corpo, onde procurar ajuda? Bom dia a todos. É importante essa comunicação, né? Primeiro, prefeito, nós gostaríamos de falar sobre a doença, né? A doença ela é uma doença nova, de uma família de vírus que veio, uma família de vírus chama corona. Esse vírus é uma mutação e ele recebe esse nome porque o aspecto dele é um aspecto de uma coroa, por isso que vem esse nome corona. E essa doença Covid-19 é porque foi descoberta em 2019. Então tudo que existe
dessa doença é de dezembro para cá. Isso causou em vários países do mundo diferentes efeitos, onde na China houve uma letalidade dessa doença em torno de 3%, na Itália já tem mais de 10% de letalidade. Mas não apenas pela doença em si. O motivo, prefeito, e a população, é importante entender, de que nós precisamos diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Então é por isso que há a necessidade das pessoas ficarem nas suas residências, para que o vírus, a partir do momento em que esse vírus ele esteja circulando na cidade, que não é o momento agora. Nós tivemos 6 casos confirmados em Campo Grande e que nós não temos uma transmissão sustentada ou comunitária. É uma transmissão de casos que foram importados de pessoas que ou viajaram ou que tiveram contatos com essas pessoas contaminadas. Todos os casos notificados têm essa localização da onde é que veio essa contaminação. A partir do momento que a gente tem, tecnicamente, por meio da vigilância sanitária, a informação de que o vírus ele já circula na cidade, as medidas são diferentes. Então, nesse momento, nós temos o vírus presente em Campo Grande de meio importado. Por que isso é importante entender? Porque as medidas de acolhimento, as indicações de internação vão se basear nessas situações. É como se funcionasse na dengue. Hoje nós fazemos testes para diagnosticar o vírus. Em breve, quando os pacientes esse vírus estiver circulando, esses pacientes serão testados apenas quando estiverem internados. Então isso é uma recomendação também que vai vir mais tarde. Mas nesse momento, o que é importante a população entender? Tem vários vírus circulando na cidade, não só o vírus da H1N1, mas outras viroses comuns. E a maioria dos casos que estão circulando, que estão sendo testados, são esses vírus comuns que já circulam na cidade e que dão sintomas parecidos, que é a tosse, que é a coriza, que é a dor de cabeça. São situações como essas que levam milhares de pessoas ultimamente às unidades de pronto atendimento e às unidades básicas. Então nós estamos recomendando que as pessoas procurem, caso tenha sintomas leves, as unidades básicas de saúde. Caso venha a acompanhar esses sintomas de desconforto respiratório, ou seja, aquelas pessoas que têm dificuldade de respirar, batimento aqui das asas do nariz, esses pacientes já se encontram numa situação de uma insuficiência respiratória. Então, vamos a uma hipótese aqui. Quem que vai interagir? Como que vocês vão entregar aqui pra gente? Vão ficar... Bom, o seguinte, a pessoa tossiu na casa dela, tá? Tem coriza, espirrou, mas não tem febre. O que ela deve fazer? Esses são sinais de alerta, higiene pessoal, o quarto arejado, com as janelas abertas, e agenda uma consulta na sua unidade de saúde para que possa ser avaliado, ou procure aquelas unidades que tenham a demanda espontânea, as unidades básicas. Tá, essa calma, eu já sou bem polvão mesmo. Essa calma do secretário, com muita prolixidade. O negócio é o seguinte, secretário: o cara tossiu, está gripado, está com coriza. A mãe não vai ficar esperando. Ela vai levar aonde? Na unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde. Nós estamos também, prefeito. Chegou lá, ela quer o exame. O exame ela quer em 10 minutos, 15 minutos. Elaborando um teleatendimento para fazer essa orientação. A partir de semana nós estaremos funcionando já
o teleatendimento para que as pessoas liguem para o médico, liguem para o profissional de saúde que vai ser orientado o número para fazer também essa orientação e essa consulta por telefone. Deixa eu perguntar aqui para a doutora, eu vou fazer, porque já que ninguém me interage comigo, eu que vou interagir com as perguntas que eu tenho ouvido nos bairros da minha cidade. Tá? Essa doença mata? Mata. Ela é uma gripe, como nós temos outros vários vírus respiratórios, mas ela tem uma complicação maior com as pessoas mais velhas. Quantas pessoas já morreram no Brasil de 0 a 10 anos? Não, nenhuma ainda. Nenhuma. De 10 a 20? Nenhuma, só acima de 60. Então, quer dizer então que de 0 até 30 anos, embora letal, a proporção é mínima. A mortalidade é bem menor do que das pessoas acima de 60 anos. Tá. E qual é o tempo que essa pessoa tem que ficar na casa dela? 14 dias. Em média, 14 dias. 14 dias. Tá. Bom, como que se transmite esse vírus? Por contato com secreções, né? Se as pessoas espirram, tossem perto das outras, superfícies contaminadas e praticamente é isso. Tá. Ela é muito fácil de transmitir, altamente transmissível, mais do que os outros vírus, com muita rapidez. Então, por isso que a gente pede para que as pessoas se protejam, né? As pessoas de idade fiquem em casa, não saiam, que essa está sendo a maior dificuldade nossa, é convencer as pessoas acima de 60 anos para ficarem em casa, não terem contato não ir a aglomerações, evitar ir em lugares que tem muita gente. Se tiver alguém doente da família, não ir onde está esse idoso, porque a criança ela tem uma evolução mais benigna do que conforme você vai ficando mais velho. Então, evitar que essas pessoas que estejam com quadro respiratório, quadro viral, não vá na casa dos avós. Tá, a pessoa tranca na casa e não abre janela? Abre janela, ventila tudo, né? Toma cuidado com as secreções, então usa lenço descartável. Se tiver mais pessoas em casa, ela usa a máscara para não contaminar essas pessoas. Não tendo álcool em gel, porque lavagem da mão é a melhor coisa que mãos. existe, é lavar a mão. Como nós não temos pias em todos os lugares, nós pedimos para usar o álcool gel. O álcool gel vai te ajudar quando você está se deslocando. Você saiu de um ônibus, você passa o álcool gel, porque você não vai ter uma pia para lavar as mãos, entendeu, prefeito? Então, se tiver em casa, se tiver local que tenha pia, lavar a mão. Mas não é simplesmente pôr o sabão e enxaguar. É lavar mesmo, pelo menos 20 segundos você tem que estar esfregando as mãos. Tem pessoas participando aqui com perguntas. Tem 1000 pessoas no ar. Ó, as pessoas estão nos acompanhando agora. Me trouxeram aqui uma pergunta do Pedro Robson da Silva, do Jardim das Nações, perguntando: Marquinhos, parabéns pela ação contra a Águas. Não é contra, tá, gente? E a Energisa, como faz? A Energisa não é concessionária do município. Todavia, nós vamos entrar em contato também com seu diretor-presidente para tomar as mesmas medidas que nós decretamos para a água. A água, como a doutora Márcia acabou de dizer aqui, ela é um dos elementos que vai impedir a transmissão desse vírus. Portanto, por ser um serviço público essencial que vai nos ajudar, a Águas está proibida hoje de cortar qualquer fornecimento de água da nossa cidade, ainda que você esteja devendo várias e várias contas de meses anteriores. E segundo, tudo que for acumulado nesse tempo, você vai poder parcelar sem juros e correção monetária em até 36 vezes. Prefeito, muitas pessoas perguntando sobre o grupo de risco, pessoas que têm diabetes. Grupo de risco, doutor ou a doutora, vamos lá. Tá. Grupo de risco são as pessoas que têm diabetes, têm outra doença de base reumatológica, né? Baixa de imunidade, cardiopata. Essas pessoas têm um risco maior de complicar com qualquer quadro viral. E com o coronavírus foi também visto isso, que se ela já tem acima de 60 anos e ainda tem uma comorbidade dessa, ela pode evoluir com um quadro mais grave. A gente tem umas pessoas perguntando sobre as gestantes. Tá, as gestantes ainda, o último trabalho, que é muito pouco tempo da doença,
Então, se conhece pouco. Nós estamos tomando todas as cautelas que tomamos junto com os outros vírus. Por exemplo, do vírus do H1N1 para gestante é uma evolução grave. Então, a gente orienta da mesma maneira, delas tomarem cuidado, não irem em festas, não irem em aglomerações, ficar mais restrita em casa, com proteção, né? Se alguém tiver resfriado em casa, para proteger essa gestante, esses cuidados que a gente tem que ter. E ela intensificar essa higiene, principalmente a higiene que a gente fala. Gestante tem que tomar todo cuidado, como se fosse, né, a pessoa de alto risco também. Já tem né? prioridade, né? E tem prioridade também. Doutora, esse vírus escolhe sexo, cor, idade, etnia, credo religioso? Não tem prevalência em nenhum grupo desses. Pega qualquer um que tiver contato com o vírus, né, e evoluir para esse quadro gripal. Se fala muito que hoje em dia, com essa virose toda, em todas as faixas etárias, a maioria evolui com uma gripe normal, com um resfriado, né? Como se fosse um resfriado mais tranquilo, com menos sintomas clínicos. Mas a mortalidade é grande quando a gente aumenta a faixa etária. Não que não exista casos graves em crianças e jovens, também tem, porque não podemos banalizar e falar que as crianças não evoluem com gravidade. Tem que tomar cuidado também com as crianças. Bom, há um aqui então, ó, vírus não escolhe sexo, cor, idade, etnia, time de futebol, viu? E nem credo religioso. É para todos, Permaneçam em suas casas, na medida do possível. A Elaine Luzia Fernandes, qual a opção daquela mãe de família que trabalha na área de saúde permanecer em casa por conta da dispensa do filho no período escolar? Bom, nós baixamos um decreto principalmente em razão do grupo de alto risco para as crianças não transmitirem esse vírus. Pois bem, as mães estão me perguntando, com quem o meu filho vai ficar? Se for servidor público municipal, nós determinamos fracionamento de trabalho, ela não vai ter problema nenhum desconto no seu holerite e vai receber todas as suas garantias. Segundo, se trabalhar em empresas particulares, nós estamos fazendo um pedido para o comércio. Ontem eu estive reunido com a Associação Comercial, com o Clube de Diretores Lojistas, com o pessoal do shopping. Eles já estão fracionando esses horários e eu creio que à medida em que eles começarem a ver a seriedade desse vírus, eles vão começar a dar mais tempo para que vocês possam cuidar dessas crianças. Marquinhos, meu filho só ia para a escola para merenda escolar. Não esqueci de vocês não, famílias de maior vulnerabilidade. Nós sabemos sim, dos 111 mil alunos que nós possuímos, nós temos 111 mil crianças na rede municipal escolar. E muitas dessas famílias mandam seus filhos apenas para se alimentar, para aprender também, mas eles precisam da comida. A partir de amanhã, nós vamos fazer a distribuição através desse decreto de calamidade que o governo federal está publicando no Congresso Nacional, ou do aumento do número aqui proporcional. Nós vamos disponibilizar um kit ou uma cesta alimentar para as famílias que forem às unidades escolares e solicitarem esse tipo de ajuda alimentícia. Secretário, Aumento público para conta de leitos e de materiais. estão dizendo que nós podemos estar tomando medidas com muito excesso. Sim. É melhor prevenir, né? Existe um ditado, prefeito, que diz que antes da pandemia, que é a situação do vírus, todas as medidas são alarmistas. E depois de uma pandemia, todas as medidas são insuficientes. Então, mais ou menos essa situação que nós nos encontramos. O que está sendo colocado em discussão é uma doença que tem baixa letalidade, mas ela tem uma mortalidade alta pelo fato de que
os pacientes que se contaminam ao mesmo tempo, precisando de suporte ventilatório, ou seja, de CTI ao mesmo tempo. Essa é uma situação que levou a um número de óbitos que vem acontecendo na Itália, que vem acontecendo na China. Isso que nós temos que evitar. E como é que nós evitamos isso? Diminuindo a locomoção das pessoas. As pessoas elas têm que necessitar da assistência da rede de saúde em frações, para que nós possamos atendê-los a todos com segurança, com estrutura, e que não chegue todos doentes ao mesmo tempo. Por exemplo, uma situação como um asilo. Aqui eu faço uma solicitação aos familiares das pessoas que estão em asilos, se é possível, que aquelas casas de repouso. O próprio ministro já disse isso. Por quê? Porque a hora de ficar com os pais é agora. Os pais, o filho tem que cuidar dos pais. Por quê? Porque temos que distribuir esses idosos. Por quê? Porque os idosos eles têm esse grupo de risco. Os idosos é que vão automaticamente se contaminar ao mesmo tempo e levar um número grande de pessoas para os hospitais. Então é por isso que a gente recomenda o isolamento domiciliar, que pode vir a ser recomendado, inclusive. Bom, algumas perguntas aqui super interessantes. Eu não sei marcar direito esse negócio aqui não, mas o que me perguntaram aqui é o seguinte: o transporte coletivo, prefeito? É lógico, principalmente o transporte coletivo. Ontem nós tivemos uma reunião com o consórcio, eu estou baixando normas com punição, caso eles descumpram, e nós estamos com os agentes para verificar isso daí. Primeiro, aumento do número de veículos do transporte coletivo. Segundo, já vai diminuir bastante com a suspensão de aulas. Boa parte daqueles que ocupam o transporte coletivo são estudantes da escola estadual. Como o governador deu a partir do dia 23, a partir do dia 23, com certeza haverá um esvaziamento bem maior do transporte coletivo. Enquanto isso, foi determinado a duplicação de veículos que seguem as linhas com maior congestionamento. As pessoas perguntando sobre produtos álcool gel, que as pessoas estariam fazendo fabricação caseira. Prefeito, como fica a questão das férias escolares? Olha, primeiro vamos pensar na saúde das pessoas. As férias escolares, o tempo, tudo isso vai ser... É uma pandemia mundial, gente. Eu estou pensando na saúde de vocês. Férias escolares não vai trazer nenhum transtorno ao seu filho, nenhum tipo de conteúdo programático. Nós temos 800 horas aulas pelo MEC. Tudo está sob controle. O que nós estamos pedindo a vocês é a colaboração, essa transmissão comunitária, de pegar de pessoas que nem sabia que estava. Esse é o nosso maior problema nos dias de hoje, para evitar daqui 20 dias uma corrida aos postos de saúde com confirmação e dados positivos. Doutora, quando é que uma pessoa deve ir na unidade de saúde? Quando é? É na primeira tosse, no primeiro espirro? Não. Se ela começa com quadro gripal, não tem febre, ainda tem coriza, está com tosse, ela vai ficar em casa se hidratando, boa alimentação, e evitar ir em locais fechados. Quando ela passa a ter febre, ela procura a unidade básica de saúde. O momento de procurar uma emergência é quando ela passa a ter a febre, continua com a febre alta e passa a ter falta de ar. Então ela procura uma unidade. Tem uma pessoa aqui participando dizendo: eu estou me curando de tuberculose. Um cuidado triplicado, né? Sim. Não é que você vá pegar o coronavírus, mas você está com muito mais condições de pegar essa enfermidade do que um atleta de futebol. Então, toma cuidado, lave as mãos, passe álcool gel na medida do possível e não tenha contato com as outras pessoas. Prefeito, em relação a pegar o coronavírus, é uma doença que
Tá aí pra tudo. Todos nós, em algum momento, nós vamos ter um vírus novo que isso vai acontecer, tá? O problema é as complicações serem ao mesmo tempo. É uma doença que nada mais que também é um estado gripal que pode evoluir com alguma situação, mas não é uma situação que as pessoas têm que ter pânico de ter uma doença coronavírus, né? Uma outra situação, prefeito, é que nós estamos amanhã suspendendo os ambulatórios da prefeitura, tá? Todos os serviços ambulatoriais da prefeitura e os profissionais de saúde passarão a ser qualificados para atendimentos na doença coronavírus. Foi orientado agora todos os hospitais hoje a fazerem a suspensão também dos ambulatórios de seus serviços, a não ser aqueles ambulatórios pós-operatórios, para que também possamos desinternar os pacientes e deixar uma reserva estrutural dos hospitais. Tá, uma coisa importante, senhor secretário, álcool, gel e máscara para os funcionários da saúde pública. O que aconteceu em relação à máscara e álcool gel foi no país. O que aconteceu? O Ministério da Saúde, sexta-feira, estará entregando uma remessa do governo federal ao Estado. Houve uma procura muito grande por esses produtos e no sistema público houve o que nós compramos a um preço praticamente de em torno de R$4 uma caixa de máscara. Houve hoje a entrega por um valor de R$200. É por isso que nós determinamos hoje ao secretário de Segurança Pública, e estou assinando, já assinado está, com o procurador-geral do município, que a gente entre nessas empresas fornecedoras com a polícia para retirar todo e qualquer produto que estiver dentro desse estoque. Estou comunicando ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e estou pedindo medida de liminar de busca e apreensão também desses produtos que estão sendo estocados e alguns até escondidos, para que essas pessoas possam colocar sobrepreço na hora da dor e do sofrimento alheio. Essa medida já está tomada e a nossa equipe com a segurança pública já está nas ruas e nas empresas, e logo logo vai virar notícia nacional, não apenas em Campo Grande, mas infelizmente existem muitas pessoas que querem ganhar dinheiro na dor e do sofrimento alheio. Cíntia Carvalho, o pânico não é totalmente pela doença, é a falta de estrutura da nossa cidade? Pergunta Cíntia. Na verdade, Cíntia, é uma falta de estrutura no mundo, né? Essa é uma doença que leva muitas pessoas ao mesmo tempo precisando de um CTI. É por isso que ela tem esse tipo de comportamento. Na China, por exemplo, é muito comum. Foi construído lá um hospital de 1.000 leitos. Tudo bem, só que a cidade tinha 11 milhões de habitantes. O que nós estamos fazendo? Acabamos de sair de uma reunião com todos os hospitais de Campo Grande, os maiores hospitais, aonde nós estamos contratualizando leitos de CTI. Nós estamos ampliando e a possibilidade de dobrar o número de leitos nos próximos dias. A Jéssica, ela faz a pergunta: minha mãe trabalha, minha mãe é diabética e trabalha, ela pode pegar atestado? Vamos lá, secretário. Depende da situação, se ela tiver sintomas, se ela estiver doente, né? É só pelo fato de ser diabético, o seu patrão, obrigatoriamente, é uma questão, gente, de solidariedade humana. Se ela está no grupo de risco, se pode causar a morte dela, será que o empregador não tem a consciência exata de ser solidário? A questão agora é em pensar transmitir esse vírus a alguém, gente. É pensar no próximo, é pensar no terceiro. Talvez você não morra disso, mas você pode levar à morte alguém. É uma questão de bom senso, de coração, de solidariedade. E não vai quebrar ninguém, não. Não vai quebrar ninguém. É para você poder ver o cantar dos pássaros daqui a 15, 20 dias. É poder você andar nos parques, nas ruas. É para você poder ver o sol. São apenas 15 a 20 dias.
para a gente evitar um número maior de transmissões. Mais recomendações, doutora Márcia, que a gente poderia dar às pessoas que estão participando? Sim, eu acho que é reforçar mesmo essa higiene que nós temos que ter. É o que nós temos para fazer de prevenção no momento. Não levar a mão no rosto, na boca, nos olhos. Quem não tem acesso à torneira para lavar as mãos com sabão, água e sabão, usar o álcool gel. Então, esses cuidados. Ficar afastado, não tem que ficar todo mundo que vai fazer o atendimento de máscara, não atendimento médico e de enfermagem, estou falando no comércio. Mantém distância das pessoas, vai manipular dinheiro, vai manipular documentos. Depois que acontecer isso, o ideal seria levantar de cada um e lavar as mãos. Não é possível, vamos passar o álcool gel. Olha aqui, uma pessoa que está em Portugal dizendo o seguinte: aqui sim tudo está bem difícil. Se não levaram a sério no início, agora está muito mais complicado. Se Portugal tivesse tomado medidas desde o início, não estaríamos passando o que estamos passando aqui. Quarentena o quanto antes para Campo Grande e para o Brasil. Então, aí, é uma pessoa que está fora daqui, e dizendo da importância de permanecerem em suas residências. Nós já observamos isso, já vimos no mundo o que está acontecendo. Então, Campo Grande está tomando a frente de iniciar essas ações antes que realmente dissemine na população. Para que a gente diminua essa curva que o secretário falou, de não ter todas as pessoas doentes. Nós vamos ter, mas que a gente tenha números menores por vez. Um paciente no CTI, ele leva de 3 semanas a 4 semanas dentro de uma unidade de terapia intensiva. Se todos adoecerem ao mesmo tempo, vai acontecer o que está acontecendo nos outros países que nós estamos vendo. Fernanda Oliveira, animais domésticos têm risco de coronavírus? Ainda não há nenhum estudo relacionado a isso, prefeito. Máscara, todo mundo precisa usar. Máscaras, é obrigatório usar? É um meio que dificulta a transmissão? Máscara depende de onde você está. A gente tem intensificado um pouco mais nas unidades de saúde, porque lida com os pacientes. Você não precisa sair para todos os lugares de máscara, desde que você tenha a sua higiene respiratória, que é o que a gente indica, e a higiene das mãos, você já está tendo uma precaução. Olha, uma pergunta interessantíssima aqui ao secretário de Saúde. E por isso que é bom vocês participarem, porque vocês nos ajudam também a construir decretos para ajudar a população. A Jennifer Barbosa: prefeito, fala por favor a respeito do funcionário público que trabalha na área da saúde e tem doença autoimune. Que medida a CESAL vai tomar? Bom, em relação aos pacientes, tanto com essa situação quanto pacientes acima de 60 anos, prefeito, a opção vai ser por trabalho domiciliar, ou em home office, ou em call center, para poder fazer o atendimento. Então está dispensado, viu? Você, funcionário público da saúde que tem doença autoimune e tiver comprovação, você que é funcionário público da saúde, que está portador de diabetes, que é acima de 60 anos, vai trabalhar na sua casa, tá? Sem desconto na sua folha de frequência. O que a gente quer é que você comunique ao seu departamento para a gente fazer a substituição imediata para não prejudicar a nossa cidade no atendimento das outras pessoas. Uma pessoa, uma vez infectada com coronavírus, ela pode ficar com alguma sequela? Vai depender dos comprometimentos que ela tiver, se lesar muito esse pulmão, se ele tiver um quadro pulmonar grave e ficar com sequela nesse pulmão, sim. Então não dá ainda no momento para a gente saber o que cada um vai apresentar. Bom, muitas perguntas ainda sobre águas e energia.
igual eu disse já no início, água, proibir a água, de suspender qualquer, de cortar qualquer ligação de água da sua casa. Marquinhos, eu estou devendo há 10 anos, não tem problema, não vai cortar, está proibido, tá? Marquinhos, se eu não pagar a conta daqui para frente, durante 60 dias, ela não pode ir na sua casa. E você pode ficar sem pagar a sua conta. E depois, Marquinhos, quem que vai pagar? Você próprio. Em até 36 vezes, sem juros e sem correção monetária. E a Energisa, Marquinhos, eu vou recomendar. Caso não seja atendido, eu não tenho o poder de determinar, mas vou pedir sim ao Ministério Público que entre com uma medida judicial para fazer com que eles façam da mesma maneira que eu fiz com a Águas. Bom, eu acho que seriam as informações iniciais mais urgentes que a gente pode fazer. Prefeito, e os garis, como faz? Olha, os garis, todos eles acima de 60 anos já estão dispensados, aqueles que são em alto risco estão dispensados, mas aqueles que estão nessa faixa etária, que a letalidade é mínima possível, né, eles devem continuar trabalhando, e a prefeitura está oferecendo todos os equipamentos preventivos para ele fazer. Se a prefeitura pode fornecer álcool e máscara para todos da população? Não pode. Isso aí não tem essa quantidade suficiente em relação ao fornecimento público. Mas o que eu acredito que todos têm que fazer é os cuidados de higiene pessoal, isolamento, é o que está sendo recomendado pelo Ministério da Saúde. Gabriel Mendes, a prefeitura vai caçar o alvará das lojas que aumentarem preços de produtos de combate a coronavírus? Com certeza absoluta. O PROCON já está às ruas com a segurança e a defesa social para fazer com que essas pessoas, cumpram rigorosamente os mesmos valores que estavam cumprindo antes dessa explosão da coronavírus. Eu acho que podemos frisar aqui, o mais importante do que o álcool gel é a lavagem das mãos. Né? Isso não tem que comprar, você tendo sabão e tendo água em casa, esse é o método melhor de prevenção. Há uma interessante participação aqui, quero saber referente às rodoviárias e aeroportos. Toda a nossa equipe está, tanto na rodoviária quanto no aeroporto, chegando as pessoas já fazendo as suas higienizações. O cancelamento no território do espaço aéreo depende da Infraero, e a medida será tomada caso o governo federal assim determine. Bom, vitamina C ajuda? Estão perguntando. A impedir a infecção, não. Ajuda o bem-estar do paciente, melhorar a imunidade dele, mas não evitar de se contaminar. Fiz o exame e deu negativo. Eu tenho que fazer novamente? Não há necessidade. Tá, e esse exame vai... Mas lembrando, ele fez. Se ele deu negativo, ele não teve o coronavírus. Ele teve um outro quadro viral. Mas ele pode se contaminar, então, pelo coronavírus. Então, ele tem que continuar tomando todas as cautelas de prevenção. Tá. Muitas perguntas aqui de pagamento de imposto, eu tenho visto que as pessoas têm se preocupado, e com uma certa razão, muito com o negócio do dinheiro. Gente, da prefeitura, da Águas, tudo que tiver de competência nossa, não se preocupe. Não se preocupe. Eu quero a sua vida. A gente precisa da saúde das pessoas. Essa questão de preço, de pagamento, de atraso, de imposto, vai quebrar o país. Que quebre o país, mas não mate um filho seu. Que quebre a situação econômica de todo mundo, mas que a gente tenha condições de sermos solidários, e um vai ajudar o outro.
O que nós não podemos nesse exato momento é fechar os olhos a essa pandemia. A coisa não é de pânico, mas a coisa pode se tornar de pânico se você não nos ajudar. Por isso, reitero o pedido a vocês: permaneçam nas suas casas. Todo lado do equipamento da prefeitura, fiquem tranquilos, nós estamos com medidas sérias, rápidas e urgentes. E tudo aquilo que for necessário para fazer que a sua vida não seja consequência de uma enfermidade, nós vamos fazer por você. Contas da prefeitura, conta de água, conta disso, conta daquilo. Olha, não vai haver problema nenhum. Todos estão conscientes desse problema. Inclusive esses que vão querer te cobrar também vão dever ou vão ter necessidade de parcelar. Bom, é feito então o registro, a gente pede novamente a vocês. Templos, igrejas estão perguntando aqui. Olha, nada melhor do que os pastores, os padres ou qualquer que seja a congregação ter consciência exata de querer o melhor para o seu rebanho, né? Me parece que a Igreja Católica hoje suspendeu até novena pela primeira vez a Perpétuo Socorro, que recebe 20, 25 mil pessoas, num ato de consciência do bispo, foi o Dom Vitório que suspendeu. Os pastores podem fazer suas pregações através da internet, ou através da live, ou através de Facebook. São apenas 20 a 25 dias, gente. É o que a gente está pedindo para vocês. Apenas esse período para que essa transmissão não cause um pânico geral na cidade de Campo Grande. Que Deus abençoe a todos e contamos com a participação de vocês.